Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e espectadoras. Eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do jornal Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito. Na nossa entrevista de hoje, nós estaremos entrevistando o socioambientalista Tiago Ávila, que também é comunicador e se propõe a uma política internacionalista. Boa tarde, Tiago. Como é que você está? Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite. Queria dizer que o trabalho do jornal Nova Democracia é muito importante. O trabalho da militância também, né? É uma militância da comunicação. Então, estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece desde já você ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que é tão importante, e é a questão da Palestina, que nesses últimos 77 dias tem sido o alvo principal dos noticiários, enfim, de toda, inclusive, todo o direcionamento dos verdadeiros democratas, dos verdadeiros dos intelectuais honestos aqui do nosso país e também do mundo. Tiago, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando para você, porque a gente sabe que você foi até a Palestina, e a gente gostaria de perguntar para você como é que foi essa experiência de ir até lá, conhecer o povo palestino, conhecer as terras palestinas, e como foi essa experiência para você? Legal, Ana. Essa pergunta é bem importante, né? Porque eu descobri o que acontecia com o povo palestino de 2005 para 2006. Ali em 2005 ainda adquirindo uma consciência militante, ali em 2006 já mais engajado, numa época que Israel estava invadindo o Líbano, bombardeando o Líbano, estava causando uma destruição imensa na Cisjordânia, em Gaza, e que estava justamente começando aquele processo que concluiu no ano seguinte, em 2007, de cerco total a Gaza, né, de transformar Gaza na maior prisão sem teto e maior campo de concentração do mundo. Quando, em 2006, eu entendi aquela dinâmica com mais força, eu fiquei muito indignado, falar, poxa, um dia eu preciso ir lá conhecer isso, assim, né, e até ver se ainda era aquilo que estava acontecendo, se aquela análise de que desde 1948 acontecia um processo de genocídio e limpeza étnica, as análises dos organismos internacionais que tratavam o Estado de Israel como Estado de colonização e apartheid, e tentando entender o que era essa dinâmica, né, de resistência de um povo naquele momento ali por muitas e muitas décadas. E eu só consegui realizar esse sonho de conhecer a luta e a resistência palestina em 2019. Eu fui junto com outras pessoas numa caravana ali de solidariedade, a gente foi para a Cisjordânia ocupada, fomos nas principais cidades, em Hebron, em Ramallah, em Belém, em Nablus, fomos em pequenos povoados também, fomos em comunidades que foram ali destruídas ali pelo processo de colonização e anexação de territórios. E depois disso, depois de visitar a Cisjordânia ocupada, ainda fui visitar Jerusalém Oriental, que também é um território ocupado por Israel, né? E depois disso fui conhecer os territórios ocupados em 1948 por Israel, que são considerados pelo direito internacional, inclusive, Estado de Israel, e tentei chegar na fronteira de Gaza. Conheci muito dos arredores de Gaza, de kibbutz, vilarejos, cidades que estão ali em volta, e não consegui entrar em Gaza, né? Então, naquele momento ali, em 2019, não consegui. E ter essa experiência foi uma coisa tão impressionante, porque eu sempre pensava assim, olha, na nossa comunicação militante, a gente tenta sempre dizer as coisas que mais chamam a atenção das pessoas, porque a gente tenta demonstrar o valor notícia daquilo que a gente está dizendo, né? Então eu pensava que quando chegasse lá, não iam ser coisas chocantes o tempo todo, porque quando a gente coloca as nossas notícias, a gente coloca as coisas mais chocantes. Então, pensei, olha, vai ser uma versão um pouco mais reduzida, talvez menos intensa do que são aqueles fatos dramáticos que a gente vê muito frequentemente nas manchetes, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que era muito pior do que aquilo. E a verdade é que a situação que o povo palestino passa é muito difícil de descrever em livros, em textos, em vídeos, em qualquer coisa, assim. Quando eu passei pela primeira vez num checkpoint militar, no território que é reconhecido pelo direito internacional como território palestino, e, no entanto, Israel cria um posto de controle ali, que parece um aeroporto, uma mistura de aeroporto com um abatedouro ali, que você está andando sobre a mira de fuzis, sobre leitores faciais de reconhecimento moderníssimos, e as pessoas sendo tratadas ali com a maior violência, com desprezo, com racismo o tempo todo. Aquilo ali me deu um choque de realidade tão grande que eu falei, caraca, parece que eu estou num lugar
um cenário distópico, assim. E aí, quando eu chegava nas cidades e via que as cidades não tinham distribuição de água regular, não tinham muitos problemas de infraestrutura, enquanto ali do lado, colônias dentro da Cisjordânia ocupada, que é território palestino, né, reconhecido pelo direito internacional, que condena as ocupações ilegais ali de Israel no território da Cisjordânia, quando eu via que aquilo ali tinha uma diferença imensa entre qualidade de vida, entre acesso à água, entre acesso a estradas de boa qualidade, entre acesso à segurança, e que a água do aquífero palestino era roubada, e que o povo palestino não tinha direito de construir, tinha suas casas demolidas, suas casas tomadas por colonos. Quando eu cheguei a ver um pouco mais dessa dinâmica, assim, eu fiquei horrorizado. E aí eu fui me dando conta de processos piores, assim. Quando eu estava em Hebrom, que é na Cisjordânia ocupada, portanto, território palestino, uma das coisas que mais me chocou, Ana, foi que quando eu cheguei lá, tinham crianças palestinas tentando ir para a escola e estudantes internacionais, voluntários internacionais acompanhando aquelas crianças. Eu perguntei, né, para as pessoas, por que aquelas pessoas estão acompanhando aquelas crianças? Falam, olha, esses são voluntários internacionais que Sim, não são palestinos e que vêm aqui para acompanhar as crianças para evitar que elas sejam apedrejadas pelos exatamente. sionistas que têm as colônias aqui em Hebrom. E aquilo ali foi uma coisa terrível, assim. Aí depois eu visitei as comunidades beduínas também, que não são permitidas por Israel sequer construir suas casas ou construir suas escolas. Então, comunidades beduínas construíram escolas de bioconstrução, com terra e com pneu, aprendendo no YouTube vídeos do Brasil aqui, de técnicas de mutirões que a gente faz, assim, sabe? E que as pessoas, para construir aquilo, tinham que fazer mutirões clandestinos, que vinham pessoas, voluntárias internacionais e a comunidade local beduína, e quando chegava o exército, corria todo mundo para o deserto e se escondia, porque o exército ia prender pessoas que estavam construindo aquela escola, porque não deixava entrar cimento, mas quando o povo construía sem cimento, eles mesmo assim tentavam prender e destruir. Então, eu fui vendo ali que, na verdade, é um processo inteiro de estrangulamento da vida, de tentar, de fato, tornar a vida insustentável em todas as esferas da vida. Não existe uma única área da vida das pessoas que não é permeada pela ocupação militar. É um processo que começa lá na tomada da terra de 47, 48, 49, ali expulsam 750 mil pessoas. Depois, em 1967, Israel começa a ocupação militar de todo aquele território, 100% da Palestina histórica, e nunca mais saiu, nunca mais deixou de ser, em última instância, o senhor que dá a última palavra, que por mais que tenha polícia em Belém, em Ramala, em todas as áreas consideradas áreas A ali da autoridade palestina, da Cisjordânia ocupada, de noite, quando a gente estava nos campos de refugiados, ainda tinha as batidas policiais de Israel que entravam assassinando as pessoas, prendendo a juventude e, de fato, praticando um regime de terrorismo de Estado. Então, ter conhecido essa realidade de perto foi transformador, assim, no sentido de que eu entendia que eu estava diante da maior violação aos direitos humanos da nossa geração e que aquilo ali precisava ser combatido em todas as suas instâncias. Foi tão duro ver aquilo, né, que eu passei quase 2 anos sem conseguir falar sobre isso, assim. E eu sou comunicador, né, então eu produzo vídeos. Eu não conseguia produzir vídeos sobre aquilo, porque eu falava, cara, nada que eu produza vai honrar a coragem e a dignidade e a determinação desse povo. E isso me travou por muito tempo, assim. Só que o problema é que a gente não pode se travar. Por mais que doa, é nossa tarefa levar adiante o grito do povo palestino que precisa da solidariedade internacional. Então, estou aqui, cumprindo essa missão, sofrendo profundos boicotes. Minha página no TikTok foi excluída permanentemente, meu Instagram sofre 1000 restrições ali, as pessoas não conseguem compartilhar, param de seguir sem elas pedirem, coloca como se eu estivesse sempre em live, tudo dá problema técnico, enfim, 1 milhão de boicotes, mas a gente segue fazendo esse trabalho porque é parte da nossa missão, né? É uma missão, enquanto humanidade, deter a maior violação aos direitos humanos existente hoje no planeta. É uma realidade brutal que a gente está vendo a olhos vistos, está sendo televisionado na magnitude, inclusive, da barbaridade da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã. E a gente está vendo isso tudo sendo televisionado. E, de fato, você toca num ponto que é muito importante, que a gente vai tratar mais adiante na nossa entrevista, que é o apoio internacionalista, que é, de fato, muito importante nesse momento para o povo palestino. E você falou, né, sobre essa... E, óbvio, agradecendo aqui o seu relato e a sua resposta, porque, de fato, dá um panorama para a gente de como é a vida do povo palestino vivendo sob ocupação, uma ocupação ilegal ali nas suas próprias terras, né, sendo colocado como estranhos nas próprias terras. E exatamente nesse ponto, eu queria perguntar para você quais são as semelhanças que você vê entre o que ocorre com o povo palestino nas suas próprias terras
E o que ocorre com os camponeses pobres no nosso país, os indígenas, os quilombolas, que também passam por um processo muito semelhante. Inclusive, a gente vê entidades e movimentos camponeses no nosso país e também de indígenas falando: nós somos os palestinos do Brasil, porque somos expulsos e somos violados nas nossas próprias terras. Eu queria que você pudesse, se você pudesse comentar um pouco. Sim, sem dúvida, Ana. Eu vejo muitas semelhanças, tanto na origem histórica, como nas violações que sofrem ainda hoje, mas também nas formulações, formas de resistência e construção de uma alternativa também, né? A gente vê que os povos originários daqui, e o povo palestino é povo originário da Palestina, né? Sim. Eles sofrem com uma dinâmica de colonização. A Uhum. colonização aqui tem 523 anos e, de fato, nunca parou, né? Segue esse processo de tomada coercitiva de território, de negação da sua existência, de desumanização, de racismo institucionalizado, de concentração terrível da terra, né, de violência no campo absurda, de uma Uhum. lógica de um modelo de suposto desenvolvimento que, no fim das contas, mantém uma dinâmica de exploração, de opressões e de destruição da natureza, na lógica do agronegócio no Brasil, da mega mineração, na lógica do garimpo, na lógica do tráfico da madeira, na lógica de megaprojetos e todas as Uhum. outras coisas que a gente vê tão presente, né, principalmente quando a gente sai um pouco da dinâmica urbana do nosso país, e a gente vê, portanto, um processo que é gradativo de tentativa de expulsão, de negação de direitos e de negação da existência à vida desses povos, né? E a gente vê violações ainda presentes hoje, né? Eu tive a honra, né, não dá para dizer que foi um prazer, mas foi uma honra poder conhecer a diversas aldeias, diversos territórios indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais e comunidades camponesas também. Inclusive, estive em Rondônia também, acompanhando o momento, estive em Nova Mutum também, vi processos de violação terríveis acontecendo lá naquela região, e um povo muito digno, que, assim como todos os povos indígenas, camponeses, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, babaçu, catadores de mangaba, lutam contra poderes terríveis pelo direito à sua existência, né? De que enfrentam não só aqueles poderes estabelecidos numa dinâmica de exploração e lucro privado, mas que, por estarem enfrentando setores da classe dirigente, é preciso enfrentar também o Estado, que acaba que o Estado executa a política daquela classe dirigente, né? Então, a violação que a gente vê, ela é terrível de várias formas, e isso se parece muito, porque quando chega um colono terrorista em Israel e vai tomar a casa de uma senhora palestina na Cisjordânia ocupada, ele vai com a sua ideologia violenta, com a sua ideologia sionista, racista e supremacista, mas a partir do momento em que ele é confrontado com a injustiça daquele ato, ele aciona o Estado. Então vem o exército de Israel e consolida aquela violação, né? Então, a gente vê algo parecido na dinâmica do campo, da floresta no Brasil, em que o maior grileiro, por exemplo, do Brasil, que está lá no estado de Rondônia, ele grila a terra quando o povo vai lá e ocupa para reivindicar que aquela terra cumpra o papel social, que aquela pessoa seja responsabilizada, quem vai atacar o povo é o Estado. Exatamente. Então, de fato, tem muitas semelhanças. E, ao mesmo tempo, tem semelhanças nas formas de resistência e na aposta de construção de uma outra realidade. Né? Os povos ao redor do mundo vão sempre lutar pela sua libertação. E, por mais que as condições objetivas em alguns lugares sejam mais adversas, seja uma correlação de força mais difícil, as pessoas ainda assim lutam. Então, é muito bonito ver as formas de auto-organização camponesas, do povo palestino, do povo indígena, de todos os povos e comunidades tradicionais, enfrentando de fato os canhões e as armas do Estado com o que tem, e ao mesmo tempo formulando os seus bons conviveres nas suas comunidades, nos seus assentamentos, nos seus acampamentos, nas suas aldeias, nos seus quilombos, que todo povo originário acaba tendo suas formulações sobre qual é a forma de você alcançar a felicidade, a realização, um bom conviver ali, você integrado com aquele bioma que você está, você integrado com a sua comunidade, você questionando aqueles valores de abundância meramente a partir do consumo, a partir de uma lógica competitiva, capitalista, meritocrática. Então, é muito bonito ver os bons conviveres que os povos nos seus territórios também criam, né? O povo Guarani, por exemplo, tem o Tecoporã, que é a vida boa, a vida bela, né?
que é alcançada a partir do modo de vida Nhanderecó. E se a gente pegar povos indígenas de todos os lugares do mundo, eles têm suas formulações. O povo palestino tem uma formulação também muito bonita sobre isso. Em África, por exemplo, a gente vê os povos de língua bantu, com o Ubuntu, e na Palestina a gente vê a formulação do Sumud. O Sumud, as pessoas por muito tempo trataram como resiliência, mas vai muito além disso. Na verdade, é uma forma de resistência enraizada, corajosa, ousada, criativa e ancestral, onde o povo, por mais que esteja sofrendo com uma das maiores forças militares do mundo, que utilizam aquele lugar para fazer experimentos bélicos, para fazer um experimento social genocida, as pessoas ainda resistem, ainda mantêm seu modo de vida, ainda mantêm sua auto-organização e, de fato, enfrentam, e eu tenho certeza que vão ser vitoriosas na busca pela sua libertação. Assim. Então, é bonito ver que o povo palestino, assim como todos os povos ao redor do mundo, e no país continental como o Brasil não seria diferente, lutam por ser livres e que é nosso dever ter a solidariedade a esses povos, compreender mais, aprender mais com essas várias formas de resistência, né? Obrigada pela sua resposta, Tiago. De fato, tem muitas semelhanças em diversos segmentos entre os povos originários do nosso país e também o povo palestino, que na verdade hoje tem representado, inclusive, os povos oprimidos de todo mundo, né? Mostrando aí a capacidade de resistir e de essa resiliência que é, na verdade, a persistência de não se curvar, de permanecer lutando, que é realmente muito inspirador. E eu queria perguntar para você, Tiago, você já tinha falado no início da nossa entrevista sobre as formas de censura que você tem sofrido, né? No TikTok, enfim, outras redes sociais também. E eu vi que você também recebeu muitas críticas por ter viajado até a fronteira da faixa de Gaza. E num período em que os esforços internacionalistas são mais do que necessários e são fundamentais, na verdade, para o povo palestino, para incrementar, inclusive, a resistência do povo palestino. E essa forma de demonstração de solidariedade internacionalista, ela é fundamental, ela é essencial. Eu queria te perguntar como você encara esse processo, tanto essas críticas, mas também essa coragem, essa disponibilidade de ter ido até lá para poder buscar da forma que dava de estabelecer ali um apoio, enfim, de se mostrar solidário ao povo palestino. Sim, obrigado, Ana, por trazer esse tema. Isso é muito importante de poder dizer, né? Porque, no fim, nunca vai ser uma tarefa exatamente segura enfrentar o mais cruel, o mais perigoso e o mais destrutivo sistema que a humanidade já inventou, que é o sistema capitalista e sua face imperialista terrível, né? Então, a realidade de criminalização e de ataque, ela acontece na cidade, no campo e na floresta, a todo tempo nesse sistema. E nós, na periferia do sistema, sofremos isso de uma forma mais escancarada, né? Tanto na Palestina quanto no Brasil, onde o Estado e suas forças paramilitares também da classe dirigente executam camponeses, onde executam indígenas, onde prendem trabalhadores da cidade. Então, eu já fui preso diversas vezes na luta militante, há 19 anos que eu decidi esse enquanto caminho e propósito de vida, e não é diferente a criminalização e a repressão que a gente sofre aqui do que sofrem em outros países. Agora, tem matizes de gravidade maiores, a depender da sua raça, a depender da região que você vive, a depender de alguns critérios que tragam privilégios, inclusive, de você não ser meramente executado ali num processo de criminalização, né? Eu de fato, fui já preso diversas vezes, atacado diversas vezes, perseguido diversas vezes e criminalizado muitas vezes, mas não se compara, por exemplo, com o que o povo Guarani Kaiowá sofre, o que o povo camponês em Rondônia sofre, outros povos sofrem. E isso vai permear todos os aspectos da vida. Não vai ser só na materialidade da vida concreta, física, ali da militância, mas também na militância de rede social, que é uma das áreas de militância, né? Tem um equívoco das pessoas que pensam que a luta pode se resumir à rede social, nunca vai ser possível isso. E tem gente também que acredita que ali não é possível fazer nenhuma disputa de consciência. Eu também não concordo. Acredito que nas redes nós conseguimos, sim, conversar com as pessoas, trazer debates interessantes, escutar corações e mentes ali para um projeto de transformação. Só que o problema é que a maior parte desses ambientes são grandes, são big techs, controladas por grupos econômicos que têm seus interesses de classe. E eles também perseguem, eles também criam formas e mecanismos de silenciamento mesmo, porque são aparelhos ideológicos do Estado. E antes, quando você mencionou a guerra do Vietnã,
naquele momento a gente não tinha redes sociais, então a gente estava dependendo daquele noticiário das 8 da noite, a gente estava dependendo daquele grande programa de domingo, ou daquela revista semanal tendenciosa, e boa parte da construção ideológica dos países eram controlados por esses veículos de comunicação. Houve uma dispersão relativa quando a gente cria redes sociais, né, quando as redes sociais vêm e tomam um espaço, mas elas ainda tentam, a classe dirigente ainda tenta manter o controle sobre a construção da disputa ideológica dentro da sociedade, né? Então, as big techs fazem de tudo para boicotar. Então, elas excluem páginas, elas perseguem, restringem conteúdo, restringem funcionalidades nas páginas, elas criam shadow ban, né? Banimentos ali ocultos para que o conteúdo não chegue em ninguém. Então, eles vão construindo os caminhos. Só que isso não tem sido suficiente para impedir que a verdade chegue, né? A verdade é que todos os outros massacres desse processo de genocida de mais de 75 anos contra o povo palestino foram silenciados pela grande imprensa. Existe um grande acordo imperialista, sionista na grande imprensa internacional, que se reflete vergonhosamente aqui nos veículos de comunicação aqui do Brasil, que vão sempre reproduzir aquela linha, que 2003 falava que tinha que invadir o Iraque porque tinha armas de destruição em massa, né? E que tudo era uma guerra contra o terror, e que os Estados Unidos estavam querendo levar a democracia e os direitos humanos para o mundo, né? A gente sabe que isso é falso, né? Assim como a gente sabe que o agronegócio não quer trazer desenvolvimento para ninguém, assim como a gente sabe, né, que quando você retira impostos ali do super rico, você não está tentando, na verdade, movimentar a economia, você está concentrando renda na classe dirigente que sempre tem, né? Então, todos esses mecanismos ideológicos estão presentes também, só que agora as redes sociais, apesar dos boicotes das redes sociais, têm conseguido furar um pouquinho esse cerco, né? Então, a gente ainda vê os grandes veículos com a mesma linha editorial que sempre tiveram, portanto, pró-Israel, pró-imperialismo, sionistas, só que a diferença é que agora a pessoa, se ela acessa uma rede social, ela vai num comunicador, num jornalista em Gaza, como Motaza Zaiza, ou como a Bissam, ou como a Plestia, ou como o Wael, e a pessoa vê a verdade ali na cara dela. Não é que essas pessoas tenham mais audiência que os grandes veículos de comunicação, mas eles são verificadores de fato em tempo real, porque ali todas as mentiras estão sendo contadas, estão sendo desmentidas em tempo real. Não bastaria, Ana, que eu, ou que Hayat, ou que a Nova Democracia, ou que a Al Jazeera estivessem publicando vídeos de Gaza, falando que aqueles vídeos aconteceram em Gaza e tudo, porque o que eles iam dizer é que é mentira, como a extrema-direita faz no mundo inteiro, de dizer que os vídeos que contam a verdade são mentira. O fato de serem pessoas que estão lá, que vivem lá e que estão documentando cada passo do seu dia, mostra que aqueles vídeos são reais e são em tempo real também. Então, isso consegue neutralizar o efeito de dizer que são falsos, né, que são mentiras. Israel até tentou falar que eram bonecos, que todos esses repórteres estavam filmando, crianças destruídas ali, partidas ao meio. Israel tentou dizer que eram bonecos, mas está evidente que não são, né? Então, a gente está conseguindo avanços nessa disputa das consciências, né? Nós nunca tivemos um movimento de apoio ao povo palestino tão grande. Acredito que vai chegar um momento da gente falar sobre isso. Só que isso não necessariamente vem acompanhado da consciência militante revolucionária. O internacionalismo revolucionário, ele precisa mobilizar as pessoas para tratar, embora nós não estejamos em Gaza, nós temos que ter o mesmo nível de compromisso e responsabilidade com a luta desse povo com o que nós temos aqui. E não deveria fazer diferença para nós se a classe trabalhadora está lutando aqui, ou na Palestina, ou em Bangladesh, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, para quem tem essa consciência militante internacionalista, é muito natural pensar que tem processo de conflagração, enfrentamento e luta de classes no mundo, é nosso dever, enquanto revolucionários, ter solidariedade de classe e colaborar. Só que para quem não é militante, isso pode parecer estranho. Então, eu já estive em diversos outros países, eu organizo missões de solidariedade para outros países, organizo brigadas, caravanas para Cuba, já estive na Palestina, estava indo para o Saara Ocidental, inclusive, cancelei para poder ir para o Egito, para o mais próximo possível da fronteira de Gaza. E lá, o que eu encontrei quando eu cheguei no Egito foram militantes internacionalistas do mundo inteiro, que estavam indo lá prestar solidariedade. E o que seria do mundo sem esses militantes internacionalistas? Vamos pensar a história do Brasil, do movimento revolucionário no Brasil, por exemplo, se Olga Benário, que veio para cá, se as pessoas tivessem falado, nossa, a Olga Benário veio se intrometer numa coisa que não é dela, ao contrário, é uma militante revolucionária, né? Se a gente falar da história da América Latina, sem tantos internacionalistas ali, o que seria todo o processo da independência de toda a Grã Colômbia,
ali, né, o processo que contou com Bolívar, mas contou com José Inácio de Abreu e Lima, um brasileiro, e contou com Antônio José de Sucre, e contou com várias outras pessoas, né? Então, a história é feita de militantes internacionalistas, alguns gigantes, mas principalmente os militantes do cotidiano, como nós, que não temos a mesma grandeza histórica, mas a gente vai para colaborar com o que dá. Então, lá eu estava ajudando a construir conteúdo, lá estava ajudando a ajeitar pacotes e carregamentos para os comboios humanitários, e lá estava junto com sindicatos, movimentos sociais, partidos, tentando construir um processo para romper esse cerco terrível que existe ainda na fronteira do Egito com Israel, que nesse momento tem mais de 10 mil caminhões parados no Sinai, no deserto do Sinai, e que tem alimentos saindo da validade, medicamentos saindo da validade, enquanto o povo em Gaza passa fome, e mais de 1.000 crianças já sofreram, como é que chama aquele processo? De decepar membros, né? Já foram amputadas sem amputação. anestesia. Então, é um absurdo o que a gente estava vendo, e essa ida para o Egito tinha esse sentido. Obviamente que quem não é militante não vai entender, e vai pensar, o que essa pessoa está indo fazer lá em algo que não é dela, mas o internacionalismo revolucionário faz com que a gente trate como nós somos parte dessa luta, né? Nós não estamos enfrentando o mesmo sistema imperialista que causa, a partir da sua dinâmica capitalista, todos esses problemas que a gente está vivendo. Então, é nosso dever lutar aqui e onde seja necessário, né? Eu não espero que as pessoas que não são militantes compreendam isso, mas entre quem é militante, felizmente, se entende bem e se luta conjuntamente essa batalha, né? Então, parte também por uma dinâmica estranha de rede social, né? As pessoas, teve gente que falou até, nossa, ele está abandonando o filho recém-nascido para ir para a guerra e tal. Gente, a fronteira de Gaza está fechada, nem o secretário-geral da ONU entrou em Gaza, conseguiu entrar em Gaza. Eu vou cumprir uma tarefa no Egito, no mais próximo possível da fronteira de Gaza, sim. E meu filho ou minha filha ainda nem nasceu, gente. Até que já faz 2 meses que eu voltei, sei lá, e ainda não nasceu. Então, seguimos aqui fazendo o trabalho. E felizmente quem tinha que entender essa mensagem entendeu bem e apoiou, né? Eu queria perguntar, inclusive, pegando o gancho, você falou um pouco dessas mobilizações que têm acontecido em apoio à Palestina. Eu queria que você desse a sua perspectiva sobre a quantidade de gente no mundo inteiro que está se mobilizando em grandes e massivos protestos em defesa do povo palestino. É de fato um movimento histórico que vai ficar marcado na história da humanidade, na história dos povos oprimidos que têm lutado pela sua libertação, como você bem colocou. E a gente tem visto um movimento muito grande no mundo inteiro. A gente vê aqui no Brasil, a gente vê nos próprios Estados Unidos, massas e massas de estudantes organizando greves, organizando manifestações. A gente vê no próprio Oriente Médio grandes manifestações acontecendo, e no mundo inteiro. A gente viu o que aconteceu na França, de um país que foi marcado por um lema que a gente sabe que é falso, né, quando se diz respeito às classes populares, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso só existe, obviamente, classes dominantes, enfim, para a burguesia francesa, para o imperialismo francês. Mas a gente vê o nível que chegou. Da França proibir protestos, da Alemanha proibir protestos em defesa da Palestina. E ao mesmo tempo que a gente vê essa repressão, o aumento da repressão, o aumento dessas contendas, a gente vê também, por um outro lado, as massas populares transgredindo. Não, a gente vai continuar protestando. Macron, num dia, proibiu, no mesmo dia, horas depois, as massas francesas foram para a rua. E não, a gente vai continuar protestando porque a luta palestina é muito importante. Queria te perguntar como você vê esse processo das massas indo para a rua, protestando, independente do que for, em defesa da Palestina. Isso é parte dos acúmulos que a gente teve nesse período, né? Porque não dá para a gente tratar como se fosse uma vitória contundente, sendo que mais de 20 mil pessoas foram assassinadas em Gaza, mais de 10 mil pessoas sob os escombros nesse momento, mais de 50 mil pessoas feridas, mais de 1.000 crianças amputadas sem anestesia, 310 trabalhadores da saúde assassinados, 90 jornalistas assassinados, 135 trabalhadores da ONU assassinados ali, né? De fato, um genocídio. Não dá para dizer que é televisionado, porque as televisões não estão passando as informações verdadeiras, mas é um transmitido em tempo real pelas redes sociais, né? E isso mudou o curso dessa história, assim. Se fosse como em 2006, se fosse como em 2014, em que Israel
também cometeu uma escalada genocida, não nessa proporção. Nada se compara, desde 1948, à proporção do que Israel tem feito agora com o povo palestino. Agora, naqueles momentos, eles também cometeram crimes de guerra, também utilizaram fósforo branco, também usaram a fome e a sede como arma de guerra, também praticaram punição coletiva, também atacaram alvos civis, também atacaram hospitais, jornalistas, escolas da ONU, refúgios, também cometeram boa parte dos crimes de guerra que estão cometendo agora, numa escala menor, mas cometeram. E a opinião pública não se manifestou como agora, por esse fator de que as pessoas não tinham acesso em tempo real a essas informações. Ter acesso em tempo real a essas informações mudou o curso dessa história. Assim como em outros processos, né? Quando a gente via a Guerra do Vietnã, onde naquele começo era aquela narrativa anticomunista, que tinha que combater o comunismo, que tinha que enfrentar aquela grande ameaça, e que os Estados Unidos estavam indo lá para deter a ameaça comunista e promover a democracia e os direitos humanos no mundo. Logo depois, com a divulgação das TVs, das pessoas voltando decepadas, das pessoas voltando com estresse pós-traumático, com os informes e as denúncias dos massacres que Estados Unidos cometia contra o povo vietnamita, a opinião pública virou. E aquilo ali fortaleceu os protestos massivos anti-guerra, que, no fim das contas, mudou aquela história, né? Fez com que os Estados Unidos saísse derrotado do Vietnã. E tanto é que, desde então, a cobertura de guerras tem sido completamente diferente, muito mais controlada pelos exércitos de ocupação, muito mais controlada pelo imperialismo, né? A gente vê o que era a cobertura da guerra do Iraque, o que foi a cobertura da invasão da Líbia em 2013, aqui pelos Estados Unidos, né? Como isso é controlado pelos veículos de comunicação e pelo Departamento de Estado, pela CIA, pelo FBI, pelo Pentágono, pela Casa Branca, enfim. No caso do povo palestino, as pessoas estavam tendo acesso a uma realidade muito terrível. Assim. A verdade é que a maior parte das pessoas nunca prestou tanta atenção assim ao que acontece ao redor do mundo, e ver um genocídio na sua frente acontecendo em tempo real, com as imagens mais duras. No começo as pessoas falavam: Tiago, você não deve mostrar essas imagens, porque isso é muito duro. Eu falei: pois é justamente por isso que nós devemos mostrar, porque o genocídio é muito duro, a guerra é muito dura. Lá não dá para chamar de guerra, mas é um genocídio. E se as pessoas acreditarem que aquilo ali é uma guerra, que é um processo limpo, respeitador do que rege em enfrentamentos bélicos no mundo, a gente não vai conseguir deter isso. Então, a insistência das pessoas, principalmente dos comunicadores em Gaza, em mostrar a verdade, mudou. E fez com que as pessoas fossem às ruas, porque estavam vendo que as mentiras institucionais contadas pelos seus países estavam, de fato, causando um genocídio, sendo cúmplices com o genocídio. E o que você falou é muito verdade, Ana. A gente viu, por exemplo, no mês de novembro, em que as manifestações estavam ainda mais aquecidas, a gente viu em Londres quase 1 milhão de pessoas indo às ruas. E isso foi mais do que qualquer manifestação que aconteceu desde que virou o século na Inglaterra. Não é sobre o povo palestino. Em 23 anos, nunca houve uma mobilização tão massiva em Londres quanto as manifestações de solidariedade ao povo palestino. Olha o quanto isso é impactante, assim, todas as nossas lutas de classe, todas as nossas lutas e enfrentamentos ao sistema que a gente vive, a mobilização mais cheia foi em solidariedade internacionalista para deter um genocídio. A gente conseguiu aqui no Brasil, embora o Brasil seja uma outra característica, né, a gente fez no dia 4 de novembro a maior manifestação que já aconteceu da história do Brasil em solidariedade ao povo palestino. Isso já é bastante para a correlação de forças, para o momento de desmobilização que a gente vive no Brasil, de despolitização também. A gente conquistou um mérito importante, embora o Brasil esteja muito aquém. E você mencionou dos Estados Unidos, que é muito, muito, muito importante, que processos tanto de trabalhadores nos seus locais de trabalho, trabalhadores estivadores nos portos de Tacoma, por exemplo, ou de Washington, travando os barcos que estavam carregando armas para Israel, ou então trabalhadores que foram fazer ações de boicote diversas, trabalhadores que foram para as fábricas da Elbit Systems, que é uma empresa do Complexo Industrial Militar Israelense, a maior empresa de armamentos de Israel. Ou então a gente pega judeus antisionistas que são extremamente corajosos no sentido de cumprir essa tarefa histórica de separar o que é o sionismo, essa ideologia racista e supremacista, do que é o judaísmo. Então, esses judeus antisionistas ocuparam o Capitólio, ocuparam a Grand Central Station em Nova York, ocuparam a Estátua da Liberdade para dizer não em nosso nome, sabe? Assim, ações diretas de extrema coragem, foram brutalmente reprimidos, foram presos, foram atacados, estão sendo processados, enfim, uma série de coisas. A gente está falando de mobilizações na França, onde era proibido ter manifestação, na Alemanha, onde era proibido ter manifestação, na Inglaterra também tentaram proibir até o uso da bandeira palestina, né, que seria uma aberração, né?
Então, mas a gente viu também no sul global como um todo, né? Nos países que não estão os países centrais do capitalismo. 2 milhões de pessoas em Bagdá, a gente vê milhões de pessoas em Ankara, a gente viu pessoas na Malásia, na Indonésia, no Chile, uma comunidade da diáspora árabe muito forte também, fazendo manifestações massivas. E esse processo tanto tomou o caráter de manifestações de rua, como tomou esse caráter de boicote, de travamento, disrupção, assim, com trabalhadores nas fábricas. Na Bélgica, aeroportuários de Bruxelas impedindo o carregamento de armas para aviões que levariam armas para Israel. No Reino Unido, de novo, trabalhadores acampando na frente da British Petroleum, que foi uma das 6 empresas que ganhou concessões para a exploração do gás de Gaza, no dia 30 de outubro, 23 dias depois que Israel escalou essa nova etapa de genocídio. Israel estava vendendo as projeções ali, 12 concessões de petróleo e gás no Mar de Gaza. Então, a gente tem visto diversas ações muito importantes, muito bonitas, combinadas, né, que precisam ter um efeito bom. E isso é combinado também com boicote, desinvestimento, sanções, que são outros instrumentos também, que conseguiram também vitórias importantes. Quando eu estive no Egito, por exemplo, ninguém no Egito consumia McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Nestlé, nada disso. Assim, é impressionante. Embora o governo egípcio seja um governo que sofre extrema pressão, em vários aspectos ele é capturado pela política imperialista também e sionista, desde os acordos de Camp David nos Estados Unidos, o povo egípcio é extremamente solidário ao povo palestino. E o boicote é tão intenso, olha, uma coisa que eu vi que eu até achei engraçado, que lá o McDonald's botou uma bandeira da Palestina para dizer que, olha, essa corporação internacional, mas os donos das franquias aqui do Egito apoiam a Palestina, que é balela, né? E o povo, obviamente, seguiu boicotando do mesmo jeito essa grande corporação. E foi um processo muito bonito. E quando eu cheguei, o processo de boicote estava começando. Quando eu fui embora, 2 semanas depois, eu não via mais na rua nada de Nestlé, de Coca-Cola, de nada. Quando eu cheguei, ainda via. Só que aí as pessoas que chegavam no estabelecimento brigavam e falavam: você não pode vender isso, não pode. Tal. Então, era interessante, porque eu chegava nos lugares da ajuda humanitária, o que a gente mais via era doação de água da Nestlé, de água dessas coisas, de comércios que sabiam que não iam vender aquilo mais e que acabavam doando para ajuda humanitária. Então tinha gente que via os vídeos da gente preparando os caminhões e falava: pô, mas vocês estão levando água da Nestlé? Eu falei: olha, se você entender que isso daqui é parte do processo de boicote, você vai ficar tão feliz quanto eu dessa água tá aqui, sabe? Então, enfim, são manifestações, mobilizações importantes que, de fato, mudaram o rumo da situação. Nós nunca tivemos um impacto tão grande contra a política imperialista dos Estados Unidos e contra o sionismo. Assim, todas as grandes investidas imperialistas dos Estados Unidos foram bem-sucedidas na propaganda ideológica. E dessa vez, não. Dessa vez foi um extremo fracasso e que eu acredito que é irreversível. Essa perda de popularidade, essa perda da narrativa histórica do sionismo como um povo perseguido pela sua etnia e religião, cercado por vizinhos hostis de cultura e religião hostil. Isso acabou, na minha opinião. Todo mundo entendeu que Israel é um Estado genocida, assassino de crianças e que não respeita o direito internacional e não respeita nem nada no sentido dos direitos humanos, né? Isso, de fato, eu acredito que Israel não vai conseguir reverter nem com todo o lobby, todo o dinheiro. É exatamente um ponto de não retorno, né? Por isso que o que está acontecendo na Palestina nesse momento é tão impactante e estrondoso para a história da humanidade recente e para as futuras gerações também, né? A gente vê grandes mobilizações de massa, e não é à toa, a gente vê o tamanho da resistência nacional palestina, que tem crescido, tem se imposto, não tem aceitado mais esse cerco ilegal de Israel e, de fato, o sionismo está muito isolado internacionalmente. A gente vê tanto dentro do Estado sionista de Israel, Netanyahu, Yoav Galante, Benny Gantz, todos eles ali batendo suas cabeças, tentando, meu Deus, e agora, o que eu faço para poder tentar contornar essas crises, né? A gente vê do lado de fora a pressão internacional em relação a isso, e realmente é muito importante mesmo. Eu queria te perguntar, você tocou em alguns pontos são muito importantes sobre essa questão dos boicotes, mesmo a gente viu, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em um dos programas a gente está fazendo um plantão Palestina, né? Acompanhando todo dia o que está acontecendo na Palestina. Em um dos programas eu me recordo, assim, no início dos grandes protestos, a gente viu que
que também atacaram uma sede do McDonald's aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente viu que isso aconteceu, se espalhou por todo o mundo, na verdade, e fica ali muito expresso, né, que aí o que eu queria chegar, porque você falou do Egito, né, e vai separando o que é o governo de fato do povo. O povo egípcio, assim como os povos do mundo inteiro, compreendem, ainda que, por exemplo, a gente vê a situação do Bahrein, que hoje está se ligando numa coalizão internacional junto com os Estados Unidos para impedir ali as ações do movimento anti-imperialista do Iêmen. E o povo do Bahrein foi um dos povos que mais se mobilizou durante todo esse tempo contra a agressão sionista ali em Gaza. E aí eu acho muito importante fazer esse destaque também, né, para ver como as massas populares do mundo inteiro estão, de fato, entendendo e compreendendo a importância desse momento histórico. E aí eu queria te perguntar, inclusive para você poder falar para os nossos espectadores, para as pessoas que assistem o nosso programa, mesmo as pessoas que te acompanham também, é muito importante todo esse trabalho, essa mobilização em relação à luta do povo palestino. Todos os esforços são, de fato, importantes e necessários. E eu queria que você dissesse, Tiago, o porquê que a luta de resistência na Palestina, porque a luta da Palestina, a causa palestina, é uma causa justa. Quem defende a Palestina está do lado certo da história. Por que é preciso se levantar e se colocar ao lado do povo palestino nesse momento e não cair no engodo do sionismo? Obrigado, Ana, por essa pergunta, porque esse é o principal chamado à ação que a gente precisa fazer, né? Nós vivemos, gente, numa sociedade que está vivendo a soma de todas as crises. O sistema que a gente vive, ele nos levou à crise social, à crise econômica, à crise ecológica, à crise sanitária, a todas as crises, inclusive crise de propósito mesmo, assim, de que o que nós estamos fazendo aqui, sinceramente, assim, será que o nosso destino é sermos uma espécie destruidora, uma espécie que compete entre si, que destrói o mundo, o planeta à sua volta, né? Será que esse é o nosso papel? Então, quando o povo palestino está enfrentando toda a ira e todo o ódio do império, né? E aí eu falo império para remeter à categoria de imperialismo mesmo, né? Dessa etapa superior do capitalismo ali, em que a dinâmica de exploração de capital, circulação de capital ali, ela precisa tomar um caráter cada vez mais violento, cada vez mais agressor nos países periféricos do capitalismo, né? E combater qualquer outra forma de resistência ao capitalismo. O povo palestino, quando se coloca contra isso, ele está lutando a causa da humanidade como um todo, porque, no fim das contas, o sistema que a gente vive é o que perpetua exploração, opressões e destruição da natureza. É essa dinâmica de extração, produção, distribuição, consumo e descarte fomentada pelo capitalismo na lógica da circulação de capital, da circulação de mercadoria ali, fomentada pela publicidade, pela indústria cultural, numa lógica consumista que leva boa parte do esgotamento da vida na Terra no sentido ecológico. É a sociedade que busca garantir sua perspectiva de dominação de uma classe dirigente majoritariamente branca, né, com perfil específico, com gênero específico também, majoritariamente masculina também nos espaços de poder, que perpetua opressões como machismo, como racismo, como LGBT, a mais fobia, como boa parte dos processos. É uma dinâmica também racista e supremacista e xenofóbica que mantém essa lógica do centro do sistema capitalista civilizado, enquanto todo o resto é selvagem, sem cultura que vale a pena, que são migrantes indesejáveis nos países, que depois que o centro explora toda a periferia do sistema capitalista, nega a esses povos a busca de refúgio nas suas metrópoles, né? Então, quando a gente está enfrentando os Estados Unidos e sua principal cabeça de ponte ali no Oriente Médio, que é Israel, a gente está enfrentando a grande batalha da humanidade, porque, de fato, não existe sobrevivência para o nosso povo, né, para a classe trabalhadora do mundo, sem a gente derrotar esse sistema. A ruptura metabólica que está gerando no ecossistema terrestre, a dinâmica da exploração cada vez maior, numa lógica de precarização e reconfiguração das leis, das leis trabalhistas, ou das relações de trabalho, que vai além do que é lei trabalhista nos países, né? A uberização, a mercantilização da vida, o aumento das opressões,
tudo isso é causado por um sistema. E esse sistema está colocando toda a sua ira e todo o seu poder de fogo contra um povo em 2.300.000 pessoas em Gaza, mais ou menos 3 milhões na Cisjordânia ocupada e mais ou menos 2 milhões ali que estão nos territórios ocupados em 48, que são chamados pelos sionistas de árabes e israelenses, mas que são palestinos, né, que vivem sob ocupação há 75 anos. Então, quando a gente está lutando essa luta em solidariedade a esse povo, nós estamos lutando a grande luta da humanidade, que se expressa ali, mas se expressa também no campo brasileiro, na floresta brasileira, contra os mesmos interesses. A luta é rigorosamente a mesma, é o mesmo sistema, é a mesma dinâmica de luta de classes. Então, lutar e ter solidariedade ao povo palestino é você lutar por você mesmo, porque, no fim das contas, hoje é o povo palestino, pela anexação de territórios, pela exploração do gás e do petróleo, pela construção de um canal ali que venha da outra margem ali da Península do Sinai, que desemboque no Mediterrâneo a partir do norte de Gaza, nessa lógica da construção de um corredor comercial da Índia, passa pelo Oriente Médio e vai até a Europa. Então, são vários interesses, são 7 grandes interesses que Israel tem nesse processo e os Estados Unidos também têm nessa lógica de dinâmica de disputa geopolítica. Hoje é o povo palestino, mas em outro momento pode muito bem ser o Brasil, que de certa forma é o Brasil, porque existe uma batalha já de baixa intensidade comparado, né, com as guerras quentes ou com genocídios, como está acontecendo com o povo palestino, mas é parte da mesma batalha. Assim. Então, e é tão mais fácil a gente entender isso quando a gente vê que fuzis de Israel são usados aqui para matar camponeses, para matar indígenas, para matar a juventude negra e periférica nas periferias das cidades brasileiras. Então, o armamento que Israel vende para o mundo inteiro e que o Brasil é um importante cliente desse complexo industrial militar, ele é vendido mais caro do que outros armamentos, justamente porque Israel fala que é testado em campo contra o povo palestino. Portanto, lutar essa luta é a gente lutar por um planeta ecologicamente equilibrado, é a gente lutar por uma sociedade livre das opressões, livre de uma dinâmica racista e supremacista que é representada pelo sionismo, que em outros momentos era representada pelo nazismo, que em outros momentos era representada pelo supremacismo branco no apartheid na África do Sul, e que são ideologias odiosas e que a humanidade precisa derrotar. E também derrotar essa máquina de destruição é um caminho para a gente derrotar um sistema que explora a força de trabalho das pessoas numa dinâmica de concentração de renda e de capital. Portanto, enfrentar o imperialismo é, na sua essência, enfrentar o capitalismo. E lutar essa luta, portanto, é uma luta pelo futuro da humanidade. Então, é fundamental a gente fazer ela. Muito obrigada pela sua resposta, Tiago. E de fato, é esse o caminho mesmo. E a gente está chegando no final da nossa entrevista e eu queria pegar um gancho também dessa última pergunta e da sua resposta. E de uma outra resposta que você tinha dado anteriormente, no início da entrevista, na verdade, você falou que a luta do povo palestino já é vitoriosa. E aí eu queria que você falasse aqui, tanto respondesse essa última pergunta, mas também fazer essas considerações finais, dizendo quais são as suas perspectivas para a luta do povo palestino, do porquê que você considera que é uma luta já vitoriosa diante de todo esse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho. É muito legal, Ana, a gente poder falar disso, porque a gente considera se uma ação é bem sucedida ou não, muito menos pelo que os Estados nacionais declaram nos seus objetivos de agressão imperialista e de cometimento de genocídio, como o caso de Israel, mas mais pelo que são os objetivos reais deles. Israel tinha como objetivo, nesse processo de escalada do genocídio contra o povo palestino, tomar território, porque de fato pensa na construção de uma grande Israel, que não é nem só tomar Cisjordânia e Gaza, mas é tomar a Península do Sinai do Egito, é tomar uma parte importante ali da Jordânia, é tomar uma parte importante da Síria, porque já tomou as colinas de Golã, mas quer tomar mais, uma parte importante do Líbano, e o projeto de Grande Israel, que os sionistas acreditam, vai até parte do Iraque, porque eles acreditam numa Grande Israel que vai do rio Nilo até o rio Eufrates. Então, isso é tomar, de fato, parte de 5 países, né? E a gente precisa denunciar isso, né? Outro objetivo deles era a guerra demográfica, matar o máximo de pessoas possível para diminuir a população árabe em volta de Israel, né? Do Estado étnico para o povo judeu, que também é uma aberração a forma como eles constituem esse Estado racista, né? O terceiro objetivo é a exploração do gás e do petróleo no norte de Gaza, que já tem até a concessão
O quarto objetivo é a construção de um canal, o canal Ben Gurion, que passaria ali pela outra parte da Península do Sinai. Um quinto objetivo é o lucro do complexo industrial militar. Um sexto objetivo é, de fato, esse corredor geopolítico Índia, Oriente Médio, né, que vai até a Europa ali. E um sexto objetivo é a sobrevivência do Netanyahu. Alguns desses objetivos, Israel está se colocando parcialmente ali com algumas vitórias táticas, mas não muito duradouras. Por exemplo, Netanyahu está no governo até esse momento, ainda é primeiro-ministro, mas cada vez mais fica evidente o quanto ele, primeiro, estava ciente dos ataques que aconteceriam no 7 de outubro, facilitou eles de diversas formas para poder usar isso como bandeira falsa para cometer o genocídio, o quanto ele tem ordenado esse processo de destruição e penalização, punição coletiva e assassinato de civis deliberado, o quanto a extrema-direita não é confiável em nenhum aspecto dessa relação, o quanto eles mentem na sua propaganda ideológica, o quanto eles promovem desinformação e propaganda de guerra o tempo todo, a ponto que tem uma pesquisa recente em Israel que aponta que só 5% da população acredita no que o primeiro-ministro fala, né? Então, de fato, Israel falhou em boa parte dos seus objetivos. Já está mais que evidente, quando a gente vê as perdas militares cada vez maiores de soldados sionistas ali dentro de Gaza, que estão enfrentando uma resistência palestina extremamente corajosa, a ponto que o exército de Israel está contratando cada vez mais mercenários da Ucrânia, neonazistas da Ucrânia, para virem para Gaza, né? Então, nós estamos falando, de fato, de derrotas militares, derrotas políticas, derrotas no sentido da opinião pública, derrotas de narrativas históricas, de usar o que aconteceu, um processo terrível que aconteceu, que foi o Holocausto, usar isso como justificativa para cometer um genocídio, o sionismo em nome do povo judeu, né, sequestrando a fé e a etnia do povo judeu. Portanto, tudo isso vai se esgotando, né? Eu acredito, de fato, que embora não seja possível a gente dizer que houve uma vitória militar do povo palestino nesse momento, mas Israel sofreu, sem dúvida nenhuma, derrotas militares, né? E, embora não dê para dizer que o povo palestino está livre, o povo palestino não está mais passando fome e sendo assassinado, porque está ainda, agora, Israel nunca mais vai poder usar a sua narrativa de nação indefesa sendo atacada e que está meramente reagindo no seu direito de defesa, né, em legítima defesa. Portanto, à medida que o mundo percebe que existem ideologias odiosas, é questão de tempo, que até que esse processo de luta organizada, a solidariedade internacionalista consiga conquistar vitórias concretas. Foi assim na luta contra o apartheid na África do Sul, foi assim na derrota do nazismo, que são também ideologias racistas e supremacistas. Israel perdeu a sua justificativa moral de existência enquanto Estado. E agora o que nós precisamos buscar construir é o Estado como tantas organizações na Palestina defendem, né? Tem diversas organizações de luta da Palestina que têm a estratégia do enfrentamento político-militar também, e que defendem soluções diferentes. Várias delas defendem, por exemplo, a Frente Popular de Libertação da Palestina defende um Estado único naquela região, que seja um Estado laico, um Estado que consiga uma pessoa valer um voto, um Estado que acabe com as leis racistas, um Estado que também construa um caminho socialista mesmo, uma sociedade justa, fraterna, igualitária, né? Então, tem caminhos para isso. Eu, de fato, acredito que o povo palestino nunca conseguiu derrotar Israel no sentido da narrativa histórica e da justificativa política como agora. Agora nós precisamos transformar tudo isso em pressão cada vez maiores nos países para a gente ter mais vitórias materiais, porque de fato parem de morrer crianças em Gaza, parem de morrer adultos em Gaza. Eu acredito que isso é uma tarefa que os povos vão cumprir no próximo período, só não dá para dizer que é vitória enquanto tem uma criança sequer sendo assassinada em Gaza, né, ou na Cisjordânia, ou no sul do Líbano também. Mas nós estamos dando passos importantes. Essa virada de ano aqui, esse final de ano, vai marcar, de fato, uma virada importante no enfrentamento ao imperialismo, com a derrota ali da OTAN na Ucrânia e com a mudança severa da política em relação à luta do povo palestino também. Precisamos que os Estados nacionais acompanhem a vontade das massas, né? Muito importante. Inclusive, você fala essa questão dos Estados nacionais acompanharem a vontade das massas e, nesse sentido, as massas têm exigido no mundo inteiro que seus países rompam ali as relações diplomáticas, militares, econômicas, enfim, toda sorte de relação com o Estado sionista de Israel. E a gente precisa avançar nesse sentido, né, aqui no nosso país também. Sem dúvida.
Se você quiser, inclusive, falar sobre esse tópico, porque ele me veio à cabeça aqui agora enquanto você falava, você tá à vontade. Eu de fato acredito que isso a gente tem bastante em comum. Nós queremos a construção do poder popular, uma sociedade onde o povo manda e o governo obedece, né? Então, é de fato algo que nós precisamos buscar construir. E é pedagógico quando as massas estão nas ruas demandando uma coisa tão óbvia como não aceitar um genocídio, não ser cúmplice, participante ativo de um genocídio, e os estados nacionais mandam prender as pessoas, mandam processar as pessoas, banem suas vozes virtuais ali, sua capacidade de intervenção política virtual, fica muito desmascarado o que é esse sistema capitalista. Então, que esse passo de luta para que rompa relações com Israel, para que de fato boicote, para que de fato faça como fez para derrotar o apartheid da África do Sul, boicotes, desinvestimentos e sanções, que isso seja um caminho para que a gente derrote outras violações ali, né? Porque de fato a mesma estrutura de exploração, opressão e destruição da natureza está presente para todas as demais lutas. Então, eu acredito de fato, uma coisa que me conforta um pouco nesse período é um conforto sempre indignado e sempre com senso de urgência, porque a nossa tarefa é grande. Mas nós temos alguns passos avançados. É a quantidade de pessoas, Ana, que vem me falar, Tiago, ver o que está acontecendo na luta palestina me fez repensar um monte de coisa. Me fez desconstruir a relação com os Estados Unidos, me fez desconstruir relação com o consumismo, me fez desconstruir relação com famosos, com a indústria cultural, com influenciadores de internet e tal, porque quem se cala diante de um genocídio, quem aceita isso, quem vende a alma e não fala num momento como esse, né, como é que vai influenciar, como é que vai ser referência para as pessoas? Então, essa dinâmica de consumo desenfreado dessas grandes marcas que colocam lucro acima da vida, as pessoas estão vendo isso. Então, tem sido muito reconfortante ver a quantidade de pessoas que têm, de fato, a partir do povo palestino, da coragem do povo palestino, entendido mais também do mundo que ela mesma vive, sabe? Então, por isso que é bom momentos como esse, onde a gente troca ideias sobre isso, e que a gente recomenda sempre que as pessoas mergulhem cada vez mais na luta dos povos, porque é dali que vão sair as grandes soluções que a gente tem, não é da busca individual por vencer o seu irmão ali do lado, por competir, por saber mais, por acumular mais. Disso só vai vir uma sociedade mais triste, mais injusta e sem futuro no sentido ecológico, sem futuro no sentido da saúde coletiva e saúde mental das pessoas. Tem um caminho muito mais bonito, que é o caminho da revolução, que, portanto, precisa ser coletiva, precisa ser internacionalista, e uma conversa como essa, o trabalho militante de comunicação que vocês fazem na Nova Democracia, e as organizações militantes que estão resistindo e construindo um amanhã diferente na cidade, no campo e na floresta, é o que vão levar a gente lá. Então, agradeço muito também pelo seu convite, por ter podido participar dessa conversa contigo, gostei muito. Também, Tiago. A gente que, na verdade, agradece novamente aqui em nome do Jornal Nova Democracia você ter aceitado e conversar aqui conosco hoje. E, de fato, foi uma conversa muito importante porque mostra, é uma parte do nosso trabalho aqui, inclusive, que os ativistas aqui do nosso país consigam expor, inclusive, o que pensam em relação ao que está acontecendo também ali na luta da Palestina. A gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria novamente de abrir para você colocar suas palavras finais aqui. Foi, de fato, uma conversa muito importante, muito proveitosa, no sentido de também ter perspectiva sobre a luta do povo palestino, né? Que diante de todo o massacre, o genocídio, o infanticídio que está acontecendo lá agora, na verdade, um novo holocausto está acontecendo contra o povo palestino, ainda há esperança. Aqueles que se recusam a morrer, os palestinos, são uma grande inspiração porque se recusam a morrer, se recusam a não resistir, se recusam a aceitar o que o Estado sionista de Israel tem feito, e também o imperialismo yankee, né? Então, diante dessa situação, a gente se sente também mais esperançoso para lutar. Então, eu queria que você colocasse suas considerações finais também e, obviamente, agradecer enormemente pelas suas colocações que foram muito justas. Valeu, camarada. Tamo junto. Gente, uma coisa que as pessoas mais têm falado recentemente é o quanto ver um genocídio em tempo real, no nosso tempo de vida, dói. E o quanto isso adoece, o quanto isso, em alguns casos, até paralisa as pessoas, dificulta muito a militância. E é sempre muito duro, né? Quando eu comecei a minha vida militante em 2005, 2006, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque ali, Uhum. Israel estava invadindo o Líbano, foi derrotado no sul do Líbano pelo Hezbollah, e estava começando o processo de cerco ali a Gaza e destruição ali da Cisjordânia.
É duro demais a gente ver essas coisas acontecendo e nossa luta tem a ver com construir as condições para que isso nunca mais aconteça com nenhum povo em lugar nenhum do mundo, né? E isso não deve servir para nos adoecer, porque se a gente só vê tudo de errado que está acontecendo no mundo, nessa sociedade, na soma de todas as crises, e a gente não faz nada a respeito, o caminho é um fatalismo, de que está tudo perdido e leva a gente a um adoecimento também. Agora, tem uma saída, um segredo para a gente vencer isso, assim. O segredo é a gente aprender com a luta dos povos. Os povos entenderam que cada pessoa individualmente tem uma força extraordinária dentro de si. Só que o problema é que essa força ela fica retida e que só consegue ser liberada na sua totalidade a partir da coletividade, a partir da ação coletiva, organizada, revolucionária. Então, os povos em luta conseguem reverter toda essa tristeza, todas as injustiças do mundo em luta coletiva. E essa luta coletiva, por mais que seja árdua, ela mesma em si é árdua, né, para superar as condições atuais de vida, ela também tem suas recompensas. Quando a gente vê vitórias concretas de camponeses conquistando sua terra, povos indígenas tendo sua terra demarcada e vivendo em harmonia enquanto parte da natureza, em familiares, pessoas nas cidades, nas quebradas, construindo seus assentamentos, suas ocupações urbanas, vitórias ao conseguir barrar a extrema-direita em diversas trincheiras de luta, mas também nas relações militantes, camaradas que a gente vai construindo, a gente vai criando novas relações, novos afetos entre as pessoas que estão à nossa volta, e essa camaradagem, ela também é curativa. A luta revolucionária também ajuda a gente a se curar das dores do mundo, porque a gente sabe que, embora a realidade seja muito dura, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para cumprir essa missão histórica de que ninguém mais vive uma realidade como essa, e a gente vive um mundo muito melhor que o atual. Então, não desanime, não deixem isso paralisar vocês, ao contrário, use isso enquanto senso de urgência, para a gente ter mais organização, mais disposição de batalha e mais entusiasmo nas nossas batalhas, pensando na luta que agora é dura, mas pensando na sociedade tão incrível e maravilhosa que a gente vai botar no lugar dessa. Então, é isso, gente. Vamos para a luta. Muito obrigada pelas suas palavras finais e novamente agradecendo por ter aceitado participar aqui do nosso programa. Essa entrevista de fato foi muito importante, principalmente por colocar essa esperança aí para os nossos espectadores também. Tiago, eu gostaria de agradecer. A gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria também de desejar tudo de bom para você, para sua companheira e para seu filho ou filha que está prestes a chegar. Até mais. Valeu demais, Ana. Tamo junto. Gente, fiquem bem.